Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela, é um assunto que alguns de vocês me questionaram a respeito dele em alguns comentários aí dos últimos dias. Confesso para vocês que estou acompanhando essa discussão já faz algum tempo e decidi no vídeo de hoje desenvolver um pouquinho mais o pensamento a respeito desse assunto. Ontem, no vídeo de ontem, eu pincelei esse tema e hoje eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para falar a respeito dele, porque o assunto, a discussão ganhou uma projeção internacional maior do que vinha ocorrendo nos últimos dias. Muitos países criticaram, outros países fizeram críticas suavizadas porque trata-se dos Estados Unidos e trata-se do tema guerra na Ucrânia. Então tem todo aquele discurso por parte da cúpula da OTAN pressionando seus membros de que trata-se de enfrentar a Rússia, trata-se de derrotar o governo maldoso, perverso, cruel do Vladimir Putin, discurso da OTAN, não o meu, tá? Então, sempre importante, a gente está em tempos em que tem que explicar a ironia, então o discurso da OTAN é justamente esse. A questão é séria, a questão é grave, então é importante que seja utilizado esse tipo de armamento porque pode ser importante para que a Ucrânia obtenha vitórias. Mas se não estivéssemos falando dos Estados Unidos e se não estivéssemos falando de um projeto da OTAN, toda a grade de programação da mídia corporativa já teria sido derrubada para falar a respeito disso. Com certeza, porque quando os britânicos decidiram enviar munição com urânio empobrecido, eu falei basicamente a mesma coisa. Não houve repercussão praticamente nenhuma negativa na mídia. Agora essa questão das bombas de fragmentação está tendo alguma repercussão na mídia, o assunto está sendo abordado, não com a seriedade que deveria, mas a questão ganhou uma repercussão internacional por causa dos evidentes prejuízos para civis e para a segurança das pessoas que esse tipo de munição traz. E logicamente que mesmo assim o assunto não é discutido com a seriedade que deveria. Por quê? Porque existe toda aquela espiral de silêncio que trata-se de vale tudo para derrotar o Vladimir Putin. Até setores políticos que criticaram o uso dessas bombas de fragmentação tiveram que se explicar depois, porque poderiam ser associados aos interesses russos, poderiam ser interpretados como agentes do Kremlin, porque todo mundo que se opõe ao discurso oficial da OTAN acaba sendo encaixado nesse grupo, mas a questão é que essa discussão é muito grave, o tema é muito sério. Quando apareceu o assunto do envio por parte do Reino Unido de munição com a ponta de urânio empobrecido, que gera uma série de problemas para civis, militares e para o meio ambiente, inclusive, eu trouxe a discussão aqui, abordando dessa forma. O tema não está sendo abordado pela mídia de massa como deveria. Essa questão aqui é a mesma coisa, muito embora eu veja mais debate sobre as bombas de fragmentação do que sobre o caso do Reino Unido. Bombas de fragmentação que provavelmente serão enviadas pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Então essa é a discussão que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento dessa análise de hoje. Coloco o seguinte título na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, e o título é o seguinte: isso aí tudo, o envio desse tipo de munição, trata-se de um desespero que é fruto do fracasso da contraofensiva ucraniana, que foi alardeada nos últimos meses como operações que iriam retomar os territórios, entre aspas, ucranianos, muito rapidamente. E no final isso não se confirmou. Com o passar do tempo, a Ucrânia foi se enfraquecendo, enfrentando a Rússia.
derrotas e mais derrotas sucessivas, sobretudo no que tange a questão de Bakhmut, na região do Donbass, foram drenando soldados ucranianos, foram destruindo equipamentos, foram retirando o potencial da Ucrânia. Conforme o tempo foi passando, a Ucrânia foi comunicando através da mídia que provavelmente essa contraofensiva não será tudo isso. O que era um espetáculo no início, lá no inverno, vocês devem lembrar que o inverno no hemisfério norte, o discurso era o seguinte, né, eu pelo menos estou fazendo vídeo do hemisfério sul, então a gente tem essa questão das estações. Mas quando era inverno no hemisfério norte, o discurso da mídia e do Zelensky não, a gente não começou ainda porque é inverno. Quando chegar o momento certo, a gente vai fazer e vai ser aquela operação. Aí o tempo foi passando, primavera, e aí vai ser agora. A coisa foi... Primeiro era o inverno que não permitia, depois foi a lama que não permitia, da primavera, aí depois o verão, aí não temos condições, então o discurso foi mudando com o passar do tempo. E a contraofensiva foi ficando cada vez mais desmoralizada. O que a gente está vendo agora nos últimos dias, quando a gente vê relatórios apontando operações suicidas por parte da Ucrânia, que quer fazer uma espécie de paródia da Blitzkrieg alemã, sem cobertura aérea, ou quando a gente vê esse caso das bombas de fragmentação, a gente percebe que há um desespero instalado para tentar fazer as forças russas recuarem, o que não está acontecendo. Então a gente entrou num estágio bastante complicado para a OTAN do conflito, e quando entramos nesse tipo de situação, convém muito cuidado, porque medidas desesperadas para a tentativa de conquista a jato daquilo que não foi feito nos últimos meses pode ser feita. Matéria do The Washington Post. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, aprova o fornecimento de munição cluster, que são as bombas de fragmentação, para a Ucrânia. A transferência contornará os limites legais das taxas inválidas para as armas controversas. Ou seja, existem proibições para esse tipo de coisa, mas os Estados Unidos vão contornar. Por quê? Porque o importante é vencer a Rússia. Trata-se de Vladimir Putin. Então esse é o discurso geral, que inclusive constrange outras lideranças. Na Alemanha, o pessoal está com muito medo de falar desse assunto. Por quê? Porque se defender isso aí, fica para a história. O cara produz um vídeo, dá uma entrevista, produz um texto sobre uma defesa desse tipo, vai ficar registrado ali. Se o cara critica isso aí, ele se indispõe com os Estados Unidos e com as lideranças da OTAN. O que o cara vai fazer? O que o político vai fazer? Tem que fugir. O cara vê um repórter, ele já sai correndo, pula pela janela para não responder perguntas desse tipo. Coloquei aí imagens que remetem às bombas de fragmentação de diferentes tipos, né, de diferentes épocas, e coloco aí 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. Bomba que libera, então a bomba de fragmentação, a bomba que libera artefatos menores para ampliar o dano do ataque, porque amplia aí a quantidade de região atingida. Logicamente que isso reduz a precisão do ataque e o controle desse ataque. Existe um percentual enorme de bombas que estão dentro da bomba maior que não detonam, e elas ficam no território por muitos anos, promovendo uma série de danos. Tanto é para a sociedade civil. Tanto é que o discurso dos Estados Unidos é o seguinte: não, a gente vai enviar para a Ucrânia com a promessa dos ucranianos de não utilizarem em regiões ocupadas por civis. Mas, é aquele discurso de sempre. Se acontecer qualquer coisa, a culpa foi da Ucrânia. Eu estou fazendo a minha parte, que é alertá-los. Não dá para ser assim, né? Mas é aquela coisa de transferência de culpa. O segundo ponto que aparece ali, letrinhas azuis, é o seguinte: 100 nações do mundo proíbem esse tipo de armamento, de bomba, de munição, por causa dos riscos para os civis. As bombas que não explodem no momento e ficam no lugar, e depois tem uma criança brincando, um agricultor passando o arado, qualquer coisa que um carro está passando, acaba detonando esses artefatos, gerando mortes aos montes. Daqui a pouco eu vou trazer uma fala de um político cambojano, de uma liderança política cambojana, onde foram despejadas toneladas e toneladas de bombas de fragmentação, que leva a problemas com mortes, muitas mortes, até hoje. E a gente está falando do período da Guerra do Vietnã,
né, do contexto lá da Guerra do Vietnã, aquele momento de é, é, comunistas vietnamitas, Khmer Vermelho, toda aquela discussão lá de trás. E, lógico, operações dos Estados Unidos despejando bombas no território cambojano, no Laos. Acho que no Laos tem até mais, agora não me recordo em quantidade, mas acho que no Laos tem mais bombas desse tipo aí que estão gerando problemas do que no Camboja. E eu vou trazer os números do Camboja para vocês terem uma ideia de como é preocupante. Daí uma foto do Joe Biden, continuamos no mesmo assunto, presidente dos Estados Unidos. Eu gosto de trazer fotos diferentes do Biden, já que a mídia costuma focar o Biden sempre tranquilo, um pouco trôpego, um senhorzinho um pouco confuso. Mas eu acho que essa imagem do senhor simpático que a mídia tenta passar, o senhor tranquilo, não condiz com o espírito político do Biden. Então eu prefiro trazer fotos diferentes do Biden, que representem um pouco melhor o tipo de político que ele foi ao longo da história, o tipo de político nocivo à existência humana na Terra, figura altamente perigosa, e acho que a mídia pinta um Biden que nunca existiu, na verdade. Isso desde as eleições, né? Não estou defendendo Trump também é um cara nocivo. Estou dizendo que aquela polarização Trump escuridão versus Biden luz, isso aí só existe numa ficção política. O Biden é tão nocivo, imperialista, quanto Trump. Primeiro ponto ali começa pelas letrinhas azuis. No ano passado, os Estados Unidos acusaram a Rússia de crime de guerra por supostamente usar esse tipo de bomba no conflito. Se vocês voltarem um ano e vocês observarem algumas falas da Jen Psaki, quando ela, eu acho que ela nem está trabalhando mais como o porta-voz, acho que era a porta-voz da Casa Branca, se não me engano, né? Acho que ela nem está mais nessa função, ela saiu, foi trabalhar na mídia corporativa, recebeu um convite, algo desse tipo. Mas se vocês voltarem, vocês vão ver várias falas da Casa Branca criticando a Rússia por utilizar, ou por supostamente utilizar, bombas de fragmentação que colocavam civis em risco. Tanto é que teve aquele episódio da Anistia Internacional que teve que implicar a Rússia para poder criticar a Ucrânia. Deve lembrar, eu discuti com vocês aqui no canal esse tema, né? A Anistia Internacional criticou a Ucrânia por fazer escudos humanos usando civis. Por quê? Porque os combatentes se abrigavam em escolas, em prédios com moradores, em locais de uso público, para que a Rússia atacasse esses locais, para que virassem alvos militares, já que seriam ocupados por figuras militares ou paramilitares, e isso gerasse uma repercussão midiática que servisse para atacar a imagem da Rússia. Foi nesse contexto que, se eu não me engano, a Rússia foi acusada de usar bombas de fragmentação, e daí já botaram a Rússia na frente para depois poder botar a crítica, assim, para não ficar, para a Anistia Internacional não fazer de conta que não viu, já que a Anistia Internacional ela é sustentada, né? Ela é um dos braços dos interesses britânicos. Segundo ponto, a Ucrânia utilizou esse tipo de bomba, que são as bombas de fragmentação, para atacar a região do Donbás antes do conflito. Diga-se de passagem, se for para puxar a ficha corrida, aí, a ficha de crimes que foram cometidos por grupos militares e paramilitares ucranianos contra a população do Donbás antes do conflito, dá uma longa lista. Diga-se de passagem, creio eu, que quando for para descartar o governo Zelensky e atirar no lixo esses cacarecos neonazistas que formam a base do governo Zelensky, que será descartado depois, vai se pegar todos esses episódios de massacre, de tortura, de sequestros, de opressão sistemática de grupos paramilitares e militares contra população etnicamente russa que vive no leste da Ucrânia. Justamente por isso, essas pessoas votam a favor em referendos de fazer parte do Estado russo. Depois vem a mídia corporativa e os bonequinhos da OTAN que andam pela rede aí dizer, mas votaram com arma na cabeça. Não, a arma que estava na cabeça deles eram armas de grupos paramilitares ucranianos. Se vocês voltarem na história e procurarem notícias sobre a atuação de grupos paramilitares nessas regiões, grupos paramilitares ucranianos, vocês vão encontrar um longo histórico que explica por que Lugansk e Donetsk não querem mais fazer parte da Ucrânia. Assim como a Crimeia não quer mais fazer parte da Ucrânia, Kherson não quer mais fazer parte da Ucrânia, Zaporígia não quer mais fazer parte da Ucrânia, porque
as pessoas que ali viviam eram tratadas como subgrupos dentro da Ucrânia. Terceiro ponto. A Ucrânia quer desesperadamente promover o recuo da Rússia das posições que tomou. Aí vem, tanto é que ontem teve uma das partes do artigo que eu discuti com vocês lá do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, o Conselho do Atlântico, tem um momento que eles falam da necessária e polêmica liberação das bombas de fragmentação que serão importantes para a Ucrânia, ou seja, uma defesa do uso de bombas de fragmentação. Vindo de setores, como a gente vê aí a cúpula da OTAN, sobretudo o Atlantic Council, que fala sobre meio ambiente, sobre ilhas de calor. Se vocês abrirem a página inicial do Atlantic Council, tem textos ali sobre as mudanças climáticas, sobre preocupação com diversidade e inclusão. Eu gostaria de saber onde se encaixa a bomba de fragmentação nesse contexto de tanta preocupação humanitária, inclusive com a própria Ucrânia, porque essa coisa vai ficar lá depois, para o povo ucraniano ter que lidar com elas. Digamos que isso seja utilizado na Crimeia, digamos que isso seja utilizado na região do Donbass, e a Ucrânia, porventura, recupera, assim, por algum acaso que não me parece muito lógico no momento, nem próximo, mas que a Ucrânia consiga recuperar esses territórios, a quantidade desse material que vai estar lá. A pergunta que a gente se faz, se vai haver Ucrânia politicamente para depois do conflito, já torna-se uma outra pergunta. Haverá Ucrânia fisicamente falando para depois do conflito? Porque munição com urânio empobrecido, bombas de fragmentação, toda essa porcaria sendo jogada na Ucrânia, e claro, a gente está falando das frentes de combate, trata-se do leste. Eu vejo grupos aí, olha só, uma cidade ucraniana onde as pessoas estão nas lojas, porque é do outro lado. Os conflitos nunca foram ali, para dizer que o conflito não existe, que é um teatro e tal. Não, é do outro lado, né? Isso aí é uma viagem na maionese. Tem pessoas que querem falar do assunto, né? Não tomam o menor cuidado para saber do que se trata. Tá aí Então assim, né? A porção leste da Ucrânia se concentram os conflitos aí, né? Boa parte dos conflitos, porque envolve essa questão das pessoas etnicamente russas que vivem na Ucrânia e zonas de conflito ali, né? Continuamos no mesmo assunto e a parte que eu falei para vocês anteriormente, que trata-se do primeiro-ministro do Camboja, pede à Ucrânia que não use bombas de fragmentação dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Camboja sabe bem o potencial de destruição desse tipo de armamento. Coloquei aí no mapinha para vocês, pintado de laranja, o Camboja, e 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos lançaram cerca de 26 milhões de bombas desse tipo de bomba, tá? Sobre o Camboja durante a Guerra do Vietnã. A quantidade de material que continua lá, deixa eu ver a matéria que eu trouxe para vocês, que eu não sei se foi nela que eu não li isso. Não foi, com certeza não foi nessa matéria do Washington Post que eu li, ou foi. Eu não me recordo que matéria que eu li tanta coisa sobre isso aqui que eu até acho que foi nessa matéria aqui, da CNA, que eu acabei lendo sobre isso. Que existe um percentual enorme dessas bombas, digamos assim, tem a bomba maior e a bombinha menor, né? Tá cheio de bombinha menor dentro de uma bomba mãe. Várias dessas menores, elas não explodem quando caem, e existe num percentual alto. E isso aí fica tudo disperso, depois fica tudo enterrado, e as pessoas acabam topando com isso ao longo do seu cotidiano. Tanto é que aparece um número nessa matéria aí que desde a década de 1970, bombas desse tipo já mataram cerca de 20 mil cambojanos. 20 mil cambojanos mortos nos últimos anos aí por causa desse tipo de armamento. Isso aí é o que vai ficar na Ucrânia, se a Ucrânia utilizar. Aí eu já vi matérias, a Ucrânia se compromete a não utilizar esse tipo de armamento em áreas onde existem uma grande quantidade de civis. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Continuamos a discutir a questão da Ucrânia, porque a Ucrânia está para receber uma proposta. E, se eu não me engano, é hoje, né, que acontece a cúpula
Claro, estou fazendo o vídeo sempre 12 horas antes, então ele se torna público às 8 da manhã para vocês, da terça-feira. Eu estou gravando ele às 8 horas da noite da segunda. Você me dê esse tempo aí. Então, a cúpula vai acontecer e necessariamente a Ucrânia precisa receber alguma proposta por parte da OTAN. Ela precisa receber. Por quê? Porque ela se colocou na posição de ferramenta da OTAN. Mas é um quiprocó. O quiprocó com os Estados Unidos é triste. Normalmente o pessoal fica a ver navios e termina da pior maneira. Mas a Ucrânia quer uma proposta para que possa seguir sendo uma ferramenta das oligarquias britânicas e estadunidenses como um fronte avançado da OTAN, embora fora da OTAN. Porque, embora a Ucrânia queira fazer parte da OTAN, essa proposta dificilmente virá. Se vier, se for consolidada a participação, a adesão da Ucrânia à OTAN imediata, será uma grande surpresa. E acho que, inclusive, nos próximos meses a gente vai assistir a OTAN se fragmentando completamente, como as bombas de fragmentação. Agora, não está no horizonte isso. Isso observando o que foi dito nas últimas semanas, que eu tenho abordado com vocês a expectativa para essa cúpula da OTAN que acontece na Lituânia. Não está colocado na mesa a possibilidade factível da Ucrânia entrar na OTAN imediatamente. Isso aí, e nem um plano mais sólido de adesão a longo prazo, médio prazo. O que eu vi todas as lideranças praticamente falando, acho que tirando o caso do Reino Unido, aí talvez países do leste europeu, mas se a gente pegar os países da Europa continental, da porção ocidental, centro-ocidental e os Estados Unidos, inclusive, o que eu vi é receio de colocar a Ucrânia no meio disso aí tudo. Pelo menos publicamente falando sobre o tema. Os Estados Unidos dizem que, até o próprio Biden falou, não vai rolar a Ucrânia agora na OTAN. E mesmo as propostas alternativas dependem de um cessar-fogo. Claro, logicamente, porque querem posar de pacifistas os Estados Unidos, mas sempre muita cautela. Então, o que eu coloquei aqui para vocês no título dessa discussão? Contornando o plano de adesão. Quando eu coloquei o título para vocês na capinha, eu falei, talvez venha uma proposta que a Ucrânia não goste, desagrade a Ucrânia. E muito provavelmente vai desagradar. Porque tudo que vier para a Ucrânia que não for uma adesão à OTAN imediata, e isso não é possível no momento, vai desagradar. Mas se colocar a Ucrânia pela porta, um monte de país vai pular pela janela. Não tenho dúvidas disso. Tá aí, a menos que muitas coisas mudem ali de hoje para amanhã. Mas não está muito colocada essa questão da Ucrânia fazer parte da OTAN imediatamente. A matéria é a seguinte, o Biden diz, Estados Unidos prontos para fornecer apoio de segurança do modelo de Israel à Ucrânia, ou seja, um aliado extra-OTAN, que é a situação de Israel. Não vai, porque Israel tem várias questões ali que inviabilizam a entrada do país na OTAN. Então é um aliado extra-OTAN, os Estados Unidos têm compromissos com Israel, né, memorandos ali para estabelecer vínculos militares entre Estados Unidos e Israel, mas Israel não faz parte da OTAN, é um aliado extra-OTAN, mas não está dentro da OTAN. Ou seja, se alguém atacar Israel, a OTAN inteira não é obrigada a entrar na parada junto com Israel, entendeu? Um ataque a Israel não é um ataque contra a OTAN. Agora imagine vocês a Ucrânia entrando na OTAN no momento que está num conflito com a Rússia. Tá aí a OTAN não, né? A Ucrânia pintada no mapinha para vocês em verde e lá embaixo Israel. Por quê? Porque vai se apresentar a proposta alternativa que pode decepcionar a Ucrânia, mas se a gente voltar alguns meses atrás, não sei nem se a gente dá mais de ano isso, não me recordo, faz tempo que eu já falei sobre isso aqui. O Zelensky falou a respeito de transformar a Ucrânia em uma nova Israel, em termos militares. Um país com capacidade de produção de armamentos e com uma indústria militar, ou seja, uma indústria militar forte e com parcerias com a OTAN. É isso que o Zelensky falou lá atrás, há muito tempo. Depois é que a coisa foi evoluindo para uma adesão da Ucrânia, talvez para gerar uma sensação de pressão, de impacto, para voltar para a proposta inicial. Pode ser isso, ou a coisa pode ter mudado efetivamente. Trago dois pontos para a discussão aí, começo pelas letrinhas vermelhas. A proposta formalizaria o que já vem sendo feito pela OTAN, que é
armar a Ucrânia até os dentes, para a Ucrânia seguir fazendo uma guerra por procuração para a OTAN. Ou seja, um conflito semidireto. A Ucrânia continua como um fronte avançado extraoficial da OTAN, como membro, ou melhor, como não membro, mas atuando muito mais do que os membros atuam. Então formalizaria o que está acontecendo agora. Porque, embora a OTAN tenha por função bater de frente com a Rússia, atacar a Rússia, expandir até entrar Kremlin adentro, muitos membros da OTAN são muito menos anti-Rússia do que a Ucrânia, que nem é membro da OTAN. Segundo ponto, letrinhas azuis. Propor a adesão da Ucrânia geraria um racha entre os países membros da OTAN, que é o que eu falei. A Ucrânia entrou pela porta, os países vão pular pela janela, com certeza. Tá aí o Zelensky, líder político ucraniano, presidente ucraniano. Continuamos no mesmo assunto e trago 3 pontos. Começo pelas letrinhas azuis. Um memorando assinado em 2016 entre Estados Unidos e Israel destina quase 4 bilhões de dólares dos Estados Unidos por ano para Israel para a questão militar. Ou seja, a Ucrânia busca isso. Claro, a gente vê que o montante de dinheiro que os Estados Unidos estão despejando na Ucrânia é até bem maior do que está sendo despejado em Israel. Mas por causa da situação pontual, o que o Zelensky está buscando, o governo Zelensky está buscando, inclusive o que a OTAN pode estar buscando, os Estados Unidos podem estar buscando, porque precisam convencer a sua sociedade sobre ficar despejando dinheiro do povo nos mais variados exercícios e práticas militares ligados aos interesses das oligarquias, é o que? Essa proposta constante, um plano constante de investimento militar na Ucrânia. E tem vários setores sociais e políticos nos Estados Unidos que são contra isso. Tem eleição no ano que vem. Eu gostaria, nos Estados Unidos, presidencial, eu gostaria de saber o impacto que essas eleições vão ter sobre esse tipo de discussão, porque não vai ser tão fácil discutir isso nas eleições. O povo, muitas pessoas, acredito eu que a maioria do povo dos Estados Unidos, várias pesquisas já foram feitas, colocam que o povo dos Estados Unidos não querem ver os Estados Unidos como um protagonista nesse conflito. Segundo ponto, o governo Zelensky quer mais armas e armas mais modernas, lembrando que a maioria das armas enviadas pela OTAN para a Ucrânia sequer chega ao fronte. Essas armas vão para o continente africano, asiático, vêm parar aqui na América Latina, vão para o crime organizado, grupos terroristas, rebeldes para fazer bagunça nos mais variados países soberanos do mundo. A Ucrânia foi utilizada como um grande ponto de dispersão de armas. E não é impossível que isso continue acontecendo. Não é impossível que a Ucrânia seja estabelecida realmente como um ponto de difusão de armas. Vai para a Ucrânia, ou supostamente para a Ucrânia, e dali dispersa. Terceiro ponto. Mesmo o apoio ao modelo Israel foi atrelado por Biden a um cessar-fogo. Ou seja, não dá para prometer muita coisa enquanto tiver em conflito direto com a Rússia. Por quê? Porque isso pode implicar os Estados Unidos diretamente num conflito com a Rússia. Por isso que eu coloquei o título: é possível, é provável que a proposta que vai ser apresentada não agrade muito à Ucrânia. A grande questão é, o Zelensky vai participar ou não vai? Até o momento que eu estou gravando, eu não vi nenhuma confirmação de que ele vai participar. Se ele não participar, temos uma crise deflagrada no seio da OTAN. Eu acho que ele deve participar, porque senão vai se apresentar uma situação de constrangimento público. Por mais xoxa que seja a proposta, para a OTAN o Zelensky precisa participar. Continuamos aí, porque é outro assunto envolvendo a Turquia, e já que falamos da Ucrânia, falamos da Turquia, agora falemos de Ucrânia e Turquia. Porque o Zelensky andou conversando com o Erdogan, andou encontrando o governo turco, ele fez ali uma procissão que ontem eu chamei uma espécie de bandeira do divino política, para conversar com lideranças regionais ali, para conseguir uma boa proposta para a Ucrânia na cúpula da OTAN. E nas conversas com o Erdogan, ele conseguiu ali um acordo que deixou a Rússia bastante irritada, porque não é isso que a Turquia tinha acertado com o governo russo. O Erdogan é uma figura complicadíssima, é uma figura muito complicada de lidar, porque ele é um cara muito ensaboado, o governo turco é muito ensaboado. Eles
flertam com a Rússia, flertam com a OTAN, flertam com os Estados Unidos, depois flertam com a Rússia de novo, conversa aqui, conversa ali, conversa colar. Atrapalha a OTAN de um lado, atrapalha a Rússia do outro. A Turquia faz um jogo bastante complexo. Aí tem gente que quando o Erdogan vai para um lado, olha o Erdogan é traidor, o Erdogan não sei o quê. O Erdogan vai para o outro, o Erdogan ele é um estadista, verdade. Não, o Erdogan é isso aí. Todo esse pacote é o governo Erdogan. Esse pêndulo político. Trago ali a seguinte matéria, grupos paramilitares neonazistas envolvidos nessa discussão aqui. Matéria da Al Jazeera. O Zelensky da Ucrânia traz para casa, leva para casa, comandantes do Azovstal da Turquia, ou seja, não é do Azovstal da Turquia. Ele leva para casa da Turquia os caras que atuaram lá naquela questão da atuação do batalhão de Azov. Vocês lembram daquele episódio do conflito que os batalhões se entrincheiraram lá numa siderúrgica? São esses caras. São alguns comandantes que estavam na Turquia. E aí aconteceu o quê? O acordo com a Rússia, que é o que aparece ali na continuidade, na continuidade da matéria, era que esses caras não seriam liberados para a Ucrânia até o final do conflito. Aí aparece a matéria ali. A Rússia denuncia o retorno dos soldados, acusando Kiev e Ankara, ou seja, o governo ucraniano e turco, de violar um acordo de troca de prisioneiros segundo o qual os homens permaneceriam na Turquia até o fim da guerra. Ou seja, os caras se entregaram com algumas condições e a Rússia topou. Tá, a gente não vai passar geral, ali para usar a expressão da Cidade de Deus, né? A gente não vai passar geral, por quê? Porque vamos respeitar aí esse acordo, essa questão da Turquia como mediador, só que a Turquia se compromete a não liberar os caras. A Turquia foi lá e liberou os caras. Não é confiável o governo Erdogan, entendeu? Não é um governo confiável. Ele é um governo complicado, ele busca seus próprios interesses, ou seja, ele vai fazendo seu jogo. E daí tá uma foto do Zelensky com essas figuras aí do batalhão de Azov, que são grupos paramilitares neonazistas, por isso que eu coloquei o título ali. E o episódio aconteceu em Mariupol, né, na região de Mariupol, ali na cidade em torno de Mariupol, que eu coloquei no mapa para vocês ali, né, um marcador vermelho ali, ainda com as fronteiras anteriores ao conflito. Isso aí vai mudar, logicamente. Letrinhas vermelhas. Os comandantes neonazistas se refugiaram no subterrâneo de uma siderúrgica. Só estou refrescando a memória de vocês, porque nós discutimos isso aqui no canal quando ocorreu há meses atrás. Segundo ponto, Mariupol foi entregue ao batalhão de Azov, politicamente falando, e inclusive economicamente falando também, como prêmio pela atuação desses grupos paramilitares no Euromaidan. Então eles tinham controle e por isso foi uma questão de honra para a Rússia arrancar esses caras de lá que nem erva daninha. Porque o batalhão de Azov foi responsável por atrocidades contra a população etnicamente russa que vivia na Ucrânia, que, né, muitos vivem ainda, mas muitos hoje compõem o Estado russo. E tem gente que ainda se escandaliza. Mas como que quiseram fazer parte do Estado russo? Vive com um batalhão de Azov bombardeando, assassinando pessoas próximas, né, no bairro, assim, todos os dias, né, assediando territórios. Tá aí uma fotinho do batalhão de Azov, né, perfilado, e trago 3 pontos, continuamos no mesmo assunto, letrinhas azuis ali. O batalhão de Azov cometeu barbaridades contra o povo etnicamente russo que vive na Ucrânia. Esses caras têm um discurso de pureza racial ucraniana, esses caras são neonazistas, esses caras são herdeiros diretos daqueles grupos que colaboraram com o Hitler no contexto da Segunda Guerra Mundial. E hoje, e daí claro, né, depois do resultado ficaram aí nos esgotos da política, até serem resgatados recentemente na história pelas forças transnacionais para atuarem no episódio do Euromaidan e depois uma tomada de poder por esse tipo de força na Ucrânia, que é o que muita gente chama de uma revolução democrática contra a corrupção, que foram os episódios do Euromaidan, que foi o resgate dessas forças profundamente nefastas que sempre estiveram ali na política ucraniana. Segundo ponto, recentemente o governo turco afirmou que a Ucrânia merece entrar na OTAN. Voltamos a falar da Turquia. Então a Turquia está fazendo um flerte forte com a Ucrânia
porque está pressionando na questão da Suécia também. Então está uma espécie de, alguém comentou, é um morde-a-sopra, né? Abraçou a Ucrânia porque está pegando firme na Suécia. Depois que passar o episódio da Suécia, a Turquia volta a fazer das suas. Hoje a Turquia quer a Ucrânia na OTAN. Amanhã, quando se discutir isso, é possível que ela nem queira. Que ela utilize isso para tirar mais vantagem ainda. Terceiro ponto, a Turquia tem conseguido ficar em cima do muro no conflito, pelo menos até agora, né? Não sancionou a Rússia, mas a Rússia ficou fula da vida com essa liberação dos os neonazis ucranianos aí para os Zelensky levar para casa, né? Vamos para o continente africano, vamos trazer mais um capítulo, ou possível capítulo, né? Já que é a mídia francesa, que tem todo o interesse do mundo. Os franceses têm participação na história colonial da República Centro-Africana, então não é nenhuma novidade ver a mídia francesa abordando esse tema. E que é a questão da atuação russa no continente africano, até porque existe ali uma competição, né? Ao longo da história, a Rússia tem boas relações com vários países do continente africano por causa da participação do apoio da União Soviética a vários processos de independência. Então a Rússia tem uma história no continente africano. E a França tem uma história no continente africano porque ela fez parte do momento anterior às independências, que é a exploração colonial do continente africano. Então a imagem que os franceses têm dentro da África e a imagem que os russos têm dentro da África é completamente diferente. Tá aí a matéria, tanto é que eu fiz questão de frisar, isso pode ser verdade ou não. Então eu estou trazendo a discussão, se for verdade, se não for verdade, por que estão trazendo uma inverdade. A mídia francesa trouxe a questão, então a França tem um interesse nisso. A matéria é a seguinte, a República Centro-Africana nega que o Grupo Wagner, os combatentes do Grupo Wagner estejam saindo do país. Se estiverem saindo, não é surpresa. Né? Eu digo não é surpresa por quê? Porque embora o governo russo dissesse que tem um interesse na continuidade, houve uma crise ali instalada. Por quê? Porque houve um motim de setores do Grupo Wagner contra o Ministério da Defesa da Rússia. Não foi contra o Putin, foi uma, chamei de intriga palaciana, né? Então, isso gera uma certa situação. Claro que o governo da República Centro-Africana, como parceiro, inclusive, do governo russo que é, não vai abrir se tiver acontecido. Não estou dizendo que aconteceu, estou levantando uma especulação. Mas que isso geraria uma certa onda de choque, certamente geraria uma onda de choque. Tanto é que tão logo aconteceu, o Sergei Lavrov, que é o cara das relações exteriores da Rússia, ele já tratou de dizer, não, por nós não muda nada. Porque sabem da importância do grupo Wagner no que tange a interesses de Estado russos dentro do continente africano. Isso gera um estresse sobre a situação como um todo. A atuação que o grupo Wagner tem em países do continente africano. Coloco ali a República Centro-Africana pintada de amarelo no mapa e trago as letrinhas vermelhas. A matéria afirma que combatentes do grupo Wagner estão se preparando para deixar o país. É isso que a matéria está dizendo. Segundo ponto, o grupo Wagner dá suporte ao governo do país no combate a grupos rebeldes, ou seja, a Rússia tem uma atuação forte e tem atuado fortemente no que se chama aí, né, o termo utilizado por algumas pessoas, que é a França-África, que diz respeito à parte do continente africano que foi colonizado pela França, hoje países independentes, alguns mais, outros menos, ou pelo menos formalmente independentes, e a Rússia tem atuado aí, tem conseguido um bom sucesso em chutar a bunda dos franceses do território africano junto com os governantes, logicamente. Continuamos nesse assunto. Tá aí o Prigozhin, que é o líder político não, né? Ele é o líder do grupo Wagner, que é um grupo privado militar russo. Coloco 3 pontos, começa pelas letrinhas azuis. Segundo a matéria, os combatentes estariam deixando o país por causa das incertezas após o motim contra o Ministério da Defesa russo. Ou seja, incerteza no que tange a salários, no que tange ao futuro no grupo Wagner. E ao mesmo tempo tem outra questão, que é as letrinhas em vermelho que eu coloco ali. Ó. O governo russo propôs contratos com o Estado que estariam atraindo os combatentes. Aqui eu não tenho perspectiva de futuro, porque eu não sei o futuro do grupo Wagner. Mas eu tenho com o Estado russo, ou seja, houve uma absorção.
que eu discuti com vocês aqui. Só que isso vai gerar uma diferença na forma como a Rússia atua no continente africano. Terceiro ponto, o grupo Wagner tem sido uma força que atrapalha o projeto da OTAN na África. A questão é como a Rússia vai manter a sua atuação não tendo mais o grupo Wagner. Se vai substituir por outro grupo privado militar, nós não sabemos ainda. Mas que isso ia gerar uma onda de choque, certamente geraria. Né? O governo russo administrou de uma maneira habilidosa, mas foi um episódio que geraria uma onda de choque. Mesmo que essa matéria não seja verdadeira, a coisa gera um certo abalo. Né? O que não significa que o grupo Wagner esteja saindo. Estou trazendo aí o que a matéria, vamos esperar os próximos capítulos para ver se isso é verdade ou não, porque a gente está vendo a mídia francesa falando, e tem ali os interesses franceses logicamente colocados. Chegamos no último assunto, América Latina, um assunto daqueles que positivos, né? Eu trago coisas aqui que não são muito positivas, parecem Diário do Apocalipse, mas outras matérias são muito importantes, né? Essa aqui é uma delas, que trata-se do México. O López Obrador é uma grande liderança latino-americana, Um cara que tem atuado nos últimos anos, para mim, nos últimos anos, o López Obrador tem sido uma das maiores lideranças latino-americanas a se posicionar no cenário regional e global, inclusive. Ele já se criticou a prisão do Assange, já ofereceu asilo para o Assange, criticou a forma como os Estados Unidos lidam com o combate às drogas. É uma figura política muito interessante, com um projeto soberano e popular. Não basta só falar de soberania, tem que falar do povo também. Um uso soberano das riquezas mexicanas para o povo mexicano. Esvaziado da questão popular, a discussão soberanista é meramente chauvinismo. Tem que ser soberano, tem que ser popular. Essa é a grande questão. Popular no sentido de classes médias e trabalhadoras, quem produz, usufruir as riquezas do país onde vive. Coloco ali no título, o Obrador ganha força política. Por quê? Olhem a notícia. Militares mexicanos assumirão aeroportos enquanto o presidente aponta a corrupção e má administração. A matéria continua. As Forças Armadas do México estão assumindo o controle do principal aeroporto da capital e o governo planeja dar aos militares o controle de quase uma dúzia de outros em todo o país, enquanto o presidente ataca a corrupção e a má administração. O que o Obrador faz aqui? E o que ele faz desde o início do seu governo? Ele chama os militares para dentro do seu governo. Ele chama para o lado do seu governo. Por quê? Porque ele está evitando que que os militares sejam jogados contra o poder político do seu país. Ele está integrando as Forças Armadas no projeto nacional. Isso evita que ele seja derrubado por um golpe militar, por exemplo. Ele está agindo de maneira, assim, digamos assim, habilidosa para quem quer estar no poder. Construir um projeto como ele está construindo. Está aí o México pintado no mapa, em amarelo, e trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Obrador está dando impulso ao setor aéreo mexicano em parceria com os militares. Ele está aí resgatando uma empresa que faliu, era uma empresa histórica no México, uma empresa aérea. Ela foi privatizada e faliu por desinteresse dos seus investidores, né, por má gestão. É uma empresa histórica, tá? Eu dei uma pesquisada nesse assunto, essa empresa é histórica. É uma empresa que ela está entranhada com a história do México, inclusive com a história da aviação na América Latina. Aí aconteceu o quê? Ela quebrou e o López Obrador está num trabalho aí para conseguir trazer essa empresa aérea de volta, e essa empresa aí sob a administração militar. Ou seja, ele faz, o que é? É a nacionalização de uma empresa, de novo, a reestatização de uma empresa que quebrou, em parceria com os militares. É um projeto soberano que integra os militares nisso. Isso dá um viés nacionalista, estatizante e inclusive soberano, em termos de soberania popular, uma empresa nacional para os mexicanos, integrando os militares. É uma amarração interessante que ele faz. Segundo ponto, o Obrador ganha a estima dos militares ao envolvê-los no projeto de desenvolvimento. Tá aí o López Obrador e continuamos no assunto para fechar, né? Letrinhas azuis. Como proponente de um desenvolvimento soberano, o Obrador não pode deixar brechas para sofrer golpes militares. O projeto do Obrador é o projeto que derruba o presidente. Por quê? Porque as forças... olha só onde estão os Estados Unidos, né? Olha ali, ó, olha quem está ao norte do México.
Está do lado das águias ali, né? O cara pode ser de esquerda, o cara pode ser de direita, mas ele não pode propor soberania popular no seu país, senão ele cai. Se o cara for de esquerda, com uma levada, né, um discurso de esquerda, mas abrir para o capital transnacional, não tem problema. Se o cara for de direita, conservador, nacionalista, e abrir para o capital externo, não tem problema também. O problema é quando o cara tem um projeto soberano popular. E aí o bicho pega. E é o projeto Lopes Obrador. É o tipo de presidente que é alvo de golpe. O que ele faz? Ele evita o golpe, chama os militares para o lado dele. Segundo ponto. O Lopes Obrador trabalha na nacionalização do petróleo e do lítio mexicano, que é uma questão energética, ou seja, o cara é muito alvo de golpe, entendeu? Ele está na feição, é tipo a bola 8 na boca para os Estados Unidos. Assim. Se esse cara não se cercar de condições de governabilidade, e aqui eu digo força, ele cai. Último ponto, o Obrador também propôs um projeto continental para defender os recursos minerais da América Latina. Né? Então, chegamos ao final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu para quem gosta do canal, pode e quer apoiar o canal, que tem condições de apoiar e está em condições de apoiar. Sou imensamente grato a todos que apoiam, porque apenas os anúncios no meio do vídeo, eles não garantem a existência do canal. Se eu dependesse dos anúncios, esse canal nem existiria. Justamente por isso, as pessoas que apoiam financeiramente são importantes. São vocês que efetivamente mantêm o trabalho aqui. Se fosse depender de anúncio, esse canal não existiria. Então, pode apoiar, acha o canal importante, assiste. Então aí as formas de apoio, tem condições, a crise tá feia, pega muita gente, entendo completamente. Aí que, cara, eu gosto do teu canal, como é que eu posso ajudar? Compartilha em grupo aí que tu tá, compartilha na tua linha do tempo, leva à frente aí os vídeos do canal e para que as pessoas conheçam. Posso ajudar, cara, estou em condições. Pode ajudar com o valor que quiser, tem vários valores possíveis aí para ajudar, cara, pode ajudar, é uma ajuda solidária, não estabeleça um valor nenhum. Formas de apoiar. Pode apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma virtual que permite apoio via boleto e via cartão, uma ajuda mensal. Está aí o link do Apoia-se, o endereço do Apoia-se, nas letrinhas vermelhas. Pode ajudar com qualquer valor, coloca qualquer valor lá, é uma ajuda solidária, não estabeleça o valor. Pode apoiar através do Pix, está aí a chave Pix em azul, é pixverdadeconcreta@gmail.com. É um e-mail, tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, tem gente que coloca o número do CNPJ como chave Pix, tem gente que coloca número do celular como chave Pix, número do telefone. Eu coloco um e-mail, que é pixverdadeconcreta@gmail.com. Se digitar isso aí na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago. Vocês podem fazer a doação aqui para o canal, que sou eu que toco à frente esse projeto. Ou vocês podem apoiar o canal também pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, uma ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor do 8 ao 80 literalmente, que eu coloquei ali, porque tem que colocar no YouTube faixas de valor. Todas as formas de apoio são muito bem-vindas, todas mantêm o canal. Agradeço a todos que apoiam, vou parando por aqui e tchau para vocês.